Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso sobre a reforma da Lei de Improbidade. Hoje, mais um dia especial aqui nesse curso, vamos receber dois queridos amigos, advogados públicos. Do meu lado, Flávio Willemann, procurador de Estado, vou fazendo a apresentação formal. Do meu outro lado, Luiz Vale, também procurador de Estado, de Alagoas, no caso, e que vão tratar de assuntos relevantes na seara da improbidade. Então, vou fazer as apresentações nos momentos oportunos, mas hoje eu já quero começar com a apresentação do primeiro palestrante, querido amigo Flávio Willemann, que, além de ser subprocurador-geral do Estado, procurador do Estado do Rio de Janeiro de longa data, ex-advogado do Flamengo, que não está aqui no currículo, mas acrescentei agora de improviso, mestre em Direito pela Universidade Cândido Mendes, doutorando em Direito pela UF, ex-desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, professor dos cursos de pós-graduação da FGV, professor da Emerge, membro fundador do nosso IDAERJ, na época do nosso querido saudoso Marcos Jurana Vilela Souto, e o Flávio vai tratar dos atos de improbidade em espécie. Então, esse é o tema da fala do meu querido amigo. Boa palestra, saudações tricolores. Começamos bem, começamos num fla-flu, tá vendo? Tal qual a lei de improbidade atualmente, está vivendo um fla-flu também. Mas eu quero agradecer muito ao Rafael, professor de todos nós, um querido e dileto amigo, uma referência do direito administrativo. Agradecer à Procuradoria-Geral do Município a oportunidade de participar desse curso, debatendo com vocês aqui sobre a nova lei de improbidade, ao lado do professor e procurador Luiz Vale, que acredito também é uma referência para todos, e um prazer enorme recebê-lo aqui no Rio de Janeiro. Está na casa do Rafael, mas no nosso estado, acho que é um prazer enorme, e falando de futebol, temos um Fla-Flu, lá também não é diferente, ele está aqui com o torcedor do Ceará, na expectativa do que pode sobrar para o Ceará e uma Libertadores, alguma coisa. Vamos ver se o Fluminense fraqueja, porque o Flamengo não vai fraquejar não, Luiz, está vendo? E eu queria, a ideia, quando o Rafael me fez o convite para vir aqui falar sobre atos de improbidade administrativa em espécie, num prazo de meia hora, 40 minutos, eu fiquei imaginando o que debater com vocês, e não passou pela minha cabeça fazer uma exposição monótona, analisando inciso por inciso dos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade. Então, eu tentei, para tentar formatar um debate à luz das inovações, fazer aqui uma pequena introdução, um apanhado sobre a nova lei de improbidade, a lei antiga de improbidade, o que está acontecendo hoje no Brasil para dar fundamento a uma alteração tão drástica na legislação de controle da improbidade administrativa. E eu talvez tenha aqui uma dupla visão para apresentar a vocês, porque, se por um lado sou advogado público, como procurador do Estado, atuando muitas das vezes, agora não mais, talvez, porque nós temos aí um dispositivo da nova lei que proíbe a advocacia pública de ajuizar as ações de improbidade, mas num passado, está suspensa por decisão do Supremo, mas num passado relativamente recente, as procuradorias podiam ajuizar as ações de improbidade. Então, e não eram muitas, eu não sei se a PGM tinha aqui a atribuição ou uma intenção de ajuizar ações de improbidade, mas lá na PGE a gente ajuizou algumas. Nós ajuizamos algumas, e eu assinei algumas iniciais. E, por outro lado, eu via e experimentava a lei de improbidade na qualidade de advogado privado, fazendo a defesa de agentes públicos. Então, você consegue ter uma visão, ou pelo menos eu consegui ter uma visão ampla do Instituto, e, de certa forma, crítica do Instituto. E agora estou tendo a oportunidade de fazer uma análise
da improbidade administrativa para a investigação que eu estou desenvolvendo no curso de doutorado, que não tem nada a ver com improbidade administrativa, tem a ver com responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional, mas por um risco que eu entendo que existe hoje na sociedade, um risco que eu resolvi denominar de um risco estatal judicial anormal. E um risco judicial estatal anormal, muitas das vezes provocado por restrições a direitos fundamentais decorrentes de ações de improbidade. Então, e aqui eu pego um gancho para tentar situar essa nova legislação no ordenamento jurídico e social brasileiro. Eu penso que, após tantos anos de vigência da Lei 8429, de 92, e a finalidade era evidente, a finalidade era, quando ela foi editada, buscar extirpar do mundo jurídico a desonestidade, e ficou evidente que ela, a meu sentir, ela não foi bem aplicada, ou não foi bem manejada por alguns agentes que tinham legitimidade para ajuizar ações de improbidade, e isso fez com que o Instituto fosse percebido não só pela comunidade política, mas, sobretudo, pelo serviço público, singularmente considerado os agentes públicos que atuam prestando serviços públicos, como um risco à eficiência administrativa, num plano. Muito se disse que a lei de improbidade estava afastando da administração pública o bom gestor. E não é uma mentira. Não é uma mentira. Eu falava há pouco com meu querido amigo Raposo, que foi ordenador de despesa em alguns momentos da vida. Eu hoje sou ordenador de despesa, como subprocurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, e toda vez que me chega lá uma despesa para atestar, um curso para pagar, um professor que tem que trazer de não sei de onde, um pagamento que tem que fazer de qualquer natureza, a espinha gela, porque se eu analisasse uma perspectiva outra de controle, você tem contra si, gestor público, um cipoal de ações à disposição de N órgãos de controle, ações, não ações judiciais propriamente ditas, um cipoal de mecanismos de deflagração de controle aos vários órgãos de controle espalhados pelo ordenamento jurídico, dentre elas uma ação de improbidade, outrora, falando simplesmente porque, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, alguém pode entender que você violou um princípio administrativo, um princípio da administração pública. Estava no artigo 11 do texto originário, né? Sem mencionar a ação popular que qualquer cidadão pode ajuizar, alegando lesão ao patrimônio público, sem pagar custas. Qualquer cidadão pode ajuizar e você gestor, fica pendurado num processo desse e não consegue vender um único alfinete na sua vida por conta daquele processo. Então, é um risco demasiado que o bom sujeito, o bom gestor não quer correr. Sobretudo, diante das remunerações que o poder, à exceção da Procuradoria do Município, que o serviço público paga aos gestores atualmente. Então, talvez nesse clima de um freio de arrumação, vieram algumas legislações ao longo dos últimos 4 anos, tentando equilibrar o sistema, tentando equilibrar o jogo, e eu diria, tentando
diminuir um pouco o risco estatal na visão daquele que vem colaborar com o poder público. Foi assim com a LINDB, um pouco com a nova lei de licitações, agora a revisão da lei de improbidade, o pacote anticrime. Há uma quantidade relativamente interessante de legislação que veio à tona nos últimos anos, tentando, a meu juízo, equilibrar esse jogo para impedir que qualquer um que possa errar venha a ser taxado de desonesto para fins de controle, sobretudo de controle judicial, na lei de improbidade administrativa. E eu, certa vez, Rafael, escrevi um artiguinho pequeno, provocado pela intenção de um gestor. Certa vez, um gestor encaminhou um processo administrativo à Procuradoria querendo ajuizar uma ação, que o Estado ajuizasse uma ação de improbidade, porque tinha um servidor público que não dava bom dia quando entrava no elevador. E dizia, isso viola o princípio da cortesia. Eu achei que era brincadeira, mas não era brincadeira. Era uma coisa séria. Certa vez me pediram para ajuizar uma ação de improbidade contra um certo jogador de futebol, porque ele foi parado numa blitz, tirou e fez xixi da patrulhinha, no pneu do carro. Hoje é comentarista de futebol. Você para pensar se é para isso. Improbidade, uma ação indenizatória, se é para isso, entendeu? Se é para isso que serve a lei de improbidade. Então, há uma tendência, eu diria, há um desejo de se reequilibrar esse jogo. E penso eu que ainda teremos inúmeros debates sobre a alteração da lei de improbidade, porque toda vez que paro para ler a lei, e veja, está tudo muito novo ainda, a lei nem começa a ser aplicada pelo Poder Judiciário, tem uma discussão se aplica retroativamente, vocês devem estar acompanhando, o Supremo recomeça amanhã o julgamento, mas é fato que ainda não tem, até onde eu tenho conhecimento, uma nova ação de improbidade ajuizada com base na nova lei. Então, teremos muitos debates, mas toda vez que eu leio a nova lei, eu penso que é possível que o remédio utilizado tenha sido forte demais. Porque a ideia, o ideal é tentar achar o equilíbrio entre a necessidade que o Estado tem de combater a desonestidade e o não enfraquecimento da legislação que permita que corajosos excessivamente assumem cargos públicos para cometerem desonestidades. Basta ler os jornais todos os dias, e quem trabalha com direito administrativo está vendo que a coisa não melhorou muito. Não melhorou muito. Então, eu fiz uma releitura dos atos de improbidade em espécie para mencionar a vocês, e tratando aqui de alguns pontos que eu julguei interessantes a partir da alteração. E volto a dizer, eu não quis ser enfadonho para inciso por inciso do artigo 9, inciso por inciso do artigo 10 e inciso por inciso do artigo 11. Eu preferi, inicialmente, dizer que a nova lei de improbidade, ela conceituou ato de improbidade e extirpou de qualquer debate, e foi bastante taxativo com isso, ou taxativa com isso, extirpou de qualquer debate a possibilidade de se imaginar ato administrativo qualificável como improbidade a partir de culpa. Não existe mais no ordenamento jurídico a hipótese de chegar a um conceito de improbidade administrativa com base em imprudência, imperícia ou negligência. O ato de improbidade, tal qual eu mencionava há pouco, quando falei da descortesia,
é preciso que a improbidade esteja qualificada por uma ilegalidade. Eu falava do artiguinho que eu escrevi, entre distinção entre irregularidade, mera irregularidade, ilegalidade e improbidade. A irregularidade faz parte de qualquer conduta humana e no serviço público não é diferente. Erramos todos os dias no serviço público. Algumas irregularidades chegam à classificação de ilegalidade. Mas deveria ser exceção a ilegalidade se transformar em improbidade. A doutrina sempre buscou isso, fazer essa distinção para dizer que a improbidade era a ilegalidade qualificada pela intenção de agir, pelo dolo. E a legislação acabou com essa discussão, encampando essa tese, ao estabelecer lá no artigo 1º, parágrafo 1º, que consideram-se atos de improbidade administrativas as condutas dolosas, tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, ressalvados alguns tipos previstos em leis especiais. Tem uma discussão se poderia ter ato de improbidade administrativa culposo previsto em outra lei especial, uma lei específica. A meu juízo, não. A lei-mãe que regulamenta o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, é essa, e estabeleceu que o ato para ser qualificado, o ato administrativo para ser qualificado como ímprobo, tem que estar eivado de uma conduta dolosa, onde se verifica a intenção do agente de cometer o ilícito especificado nos 3 artigos 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade. E ele diz, o parágrafo 2º, isso para mim é importante, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Para mim, e eu sei que tem uma discussão, a lei estabeleceu que há necessidade de comprovação de um dolo específico de agir. Não basta aqui um dolo eventual. Tem assumido o risco de produzir um resultado qualificável como improbidade administrativa. A lei estabeleceu um dolo específico. O sujeito, para praticar ato administrativo, ele tem que praticar uma ilegalidade dolosa com a finalidade de causar dano ao erário, com a finalidade de gerar a si ou a terceiros enriquecimento ilícito ou de violar um princípio nas hipóteses especificadas aqui no artigo 11, que nós vamos ver. Não pode ter o dolo presumido, a meu juízo. Sei que há tese já tentando emplacar a ideia de dolo presumido para a prática de ato de improbidade administrativa. E o parágrafo 8º do artigo 1º é muito, mas muito importante para o gestor, mas impõe, sobretudo, uma responsabilidade para a advocacia pública, porque diz o parágrafo 8º do artigo 1º, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, quer para aquele que está propondo a ação de improbidade, praticou uma ilegalidade por conta de uma alegação de divergência de lei, e redobra a necessidade de parametrização de interpretação legislativa dos órgãos de consultoria. Lá na Procuradoria, a gente tem um curso, há muitos anos, iniciado pelo Marco Juruena, depois pela Aline, você deve ter dado lá, um curso de pregoeiros. A gente tenta formar pregoeiros no Estado, há mais de 10 anos. Pessoas que não têm formação jurídica, pessoas que não têm formação jurídica, pessoas que ordenam a vida de outras pessoas e respondem por isso, por improbidade, nos tribunais de contas e etc. E não sabem o que fazer muitas das vezes. E eu, 100% das vezes, digo a eles, em qualquer momento que você tiver a menor dúvida, encaminhe o processo para análise do seu departamento jurídico, do procurador. Mas não quer, tem que receber, porque a interpretação que ele der para a lei trará para você uma segurança e suporte para a alegação de uma boa-fé na sua conduta e de ausência de dolo na sua conduta.
Então, assim, eu diria, esses são os 3, 4 vetores para se analisar qualquer ato de improbidade em espécie. Primeiro, é preciso ter dolo, vontade livre e consciente de transgredir as regras do artigo 9º, 10 ou 11 da Lei de Improbidade, e não podendo ser um dolo eventual, e a necessidade e a impossibilidade de alguém ser demandado por divergência de interpretação. Pois muito bem, feita essa observação, eu quero debater com vocês alguns pontos ou alguns itens desses 3 artigos da lei que sempre tipificaram os atos de improbidade e focar um pouco mais no artigo 11, que penso que mudou drasticamente, que é onde talvez a gente tenha uma verdadeira alteração na lei de improbidade. Diz o artigo 9, e já tratava disso, que constitui ato de improbidade administrativa aqueles praticados que têm a finalidade de gerar enriquecimento ilícito, seja para o gestor, seja para terceiros, e aqui se repete, mediante a prática de ato doloso, e não abre nenhum espaço para a análise de ato culposo. Eu chamo a atenção para o inciso 7, quando diz que constitui ato de improbidade adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrente dos atos descritos no caput, cujo valor seja, aqui talvez a grande relevância, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Isso já estava no inciso anterior, mas, vírgula, assegurada a demonstração pelo agente da ilicitude da origem dessa evolução. Aqui tem uma discussão se há uma necessidade daquele que vai propor a ação de improbidade, antes de propor, oportunizar o contraditório a essa pessoa a quem ele acusa de ter uma evolução patrimonial a descoberto. Ou seja, no inquérito civil. Porque isso não estava no inciso 7 da redação originária. A necessidade assegurada a demonstração pelo agente da ilicitude da ordem, da origem dessa evolução. Penso eu que não. Penso eu que não é um requisito de procedibilidade da ação de improbidade. Penso eu, mas dirão os senhores, mas se fosse para garantir o contraditório no processo judicial, não precisaria estar aqui, porque é óbvio que qualquer um que é demandado por enriquecimento patrimonial descoberto numa ação de improbidade vai ter o direito de provar na ação de improbidade que não teve evolução patrimonial a descoberto, decorrente do ato de improbidade. Eu penso que, para que tivesse um requisito de procedibilidade como condicionante da propositura da ação, deveria estar de forma expressa na lei, e isso não está de forma expressa na lei. Talvez seja um comando a ser interpretado para se garantir, por exemplo, o deferimento de medidas liminares ao contraditório prévio sobre tais alegações. O inciso 10, e aqui tem 12 incisos que falam do enriquecimento ilícito. O inciso 10 trata dos atos de improbidade que causam lesão ao erário, classificando ou qualificando como ação ou omissão dolosa que enseje. Aí aqui tem uma novidade. Não tinha no artigo 10 anterior. Efetiva e comprovadamente. Perda patrimonial. Porque nós tínhamos algumas discussões doutrinárias e jurisprudenciais falando em dano ao erário in re ipsa, falando de dano imaterial, digamos assim, para contradizer o próprio conceito, ao erário, um dano à imagem. O sujeito que pratica um ato de improbidade causa um dano ao erário,
um dano imaterial ao erário, não um dano pecuniariamente aferível. Aqui, a lei estabeleceu que agora, o que já era intuitivo, aquele que ajuiza a ação de improbidade tem o dever de comprovar o ato de improbidade daquele a quem ele acusa de cometer a improbidade. Mas nós temos bastante orientação jurisprudencial invertendo a lógica da comprovação, tratando de presunção de dano. E o que a legislação nova buscou acabar foi com essa presunção de dano. Eu só posso alegar dano ao erário aquele que for efetivo e comprovadamente aferível pelo autor da ação, hoje, Ministério Público e, segundo as decisões do Supremo até agora, a advocacia pública. Me chamou a atenção, e talvez eu possa estar equivocado, o Rafael, que é o especialista no tema, poderá me socorrer, a revogação, a nova redação do inciso 8 desse artigo, quando ele diz, antigamente o inciso 8 dizia, constitui ato de improbidade administrativa frustrar a licitação, a licitude de processos licitatórios ou dispensá-lo indevidamente. Redação originária. Aí vem uma redação de 2014 e diz, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativas ou dispensá-los indevidamente. E agora vem a nova redação e diz, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, vírgula, acarretando perda patrimonial efetiva. Quer dizer que, se não houver perda patrimonial efetiva, a simples dispensa ou a frustração de um processo licitatório não é mais improbidade administrativa. É o que está aqui. É o que está aqui. Aí vão dizer, eu pensei, então você classifica como violação de princípios. Está lá no artigo 11? Não está. Porque o artigo 11, eu vou dizer para o senhor já, era um artigo aberto, um tipo aberto, meramente exemplificativo, e agora, a princípio, ou melhor, a priori, para princípio, para não ficar princípio, não é mais. E não está lá a violação, o princípio licitatório, como um princípio classificável, como se violado, caracterizador da improbidade administrativa. Dos muitos incisos do artigo 10, esse me chamou a atenção. Me chamou a atenção também o inciso 20, que corretamente previa uma hipótese de ato culposo de improbidade administrativa ao estabelecer que era qualificável como ato de improbidade administrativa que gerava dano ao erário, agir, vírgula, negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas, de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Era um tipo específico que falava de culpa, de negligência. A nova redação do inciso 20 diz, do inciso 19, que virou 19, diz, agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e análise de prestação de contas, fazendo remissão à cabeça do artigo que exige o dolo. E, para mim, já me encaminhando para o final, para ouvirmos o professor Luiz, para mim, a grande revolução, digamos assim, nas três conceituações de atos de improbidade, a grande evolução está no artigo 11. Por quê? Eu vou ler a redação anterior e vou ler a atual. A redação anterior, originária, dizia, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, princípios, qualquer princípio, a rigor, qualquer princípio, eu falava há pouco, o princípio da cortesia, o princípio da... qualquer princípio. Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade
e lealdade às instituições, e notadamente dizia, olha, qualquer princípio, mas, sobretudo, esse que eu estou elencando aqui. Agora a redação mudou. A redação diz, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Tipificou. Tirou a ideia de abertura do artigo 11. Não tem mais a possibilidade de se destacar um princípio setorial e enquadrá-lo como improbidade do artigo 11. E quem aqui tem mais de 5 anos de vida no direito administrativo já viu coisa. E eu já vi muita coisa, muita ação de improbidade com fundamento só no artigo 11. Covardia. Covardia pura. Porque são processos que não terminam. E só sabe da angústia de responder a uma ação de improbidade, uma ação popular, quem responde. Quem passa por ela. E não passa de forma simples. Experimentem advogar para um cliente que quer vender um imóvel e tem uma anotação porque é réu numa ação de improbidade. Qual dos senhores orientaria um cliente a comprar um imóvel de um vendedor que responde por uma ação de improbidade acima de R$1 milhão? Difícil. Difícil ter coragem para tanto. E diz o artigo 11, primeiro que ele revogou os incisos 1 e 2. O inciso 1 falava de praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento. O 2 falava em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Revogado. O 3, que falava revelar fato ou circunstância que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Temos gente graúda respondendo hoje no Brasil por conta desse inciso. Gente que controla, ou que costumava controlar, respondendo por esse inciso hoje no Brasil. E aqui, acho eu, que foi uma alteração que beneficiou essa categoria de agente público. Porque disse, o novo inciso 3 disse, revelar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Vejam, imaginemos que um promotor de justiça vazasse uma informação de uma operação sigilosa para a imprensa para, no dia da operação, às 5h30 da manhã, ter um helicóptero em cima da residência daquela pessoa por conta de uma operação que estaria acontecendo. Ele vazou para a imprensa. Imaginamos, isso não, sempre, a alegação é que o advogado faz. Nunca vi um advogado vazar informação para prejudicar o próprio cliente. Mas, enfim, vazou. Ou foi o delegado, ou foi o procurador do Estado, o procurador do município. E não interessa. A autoridade que tinha conhecimento daquilo vazou. Pela redação antiga, essa conduta dele era improbidade administrativa. Do juiz. Aí tem uma discussão imensa se o juiz responde por ato de improbidade. Temos precedente do Superior Tribunal de Justiça dizendo que sim. Antes da nova lei. Mas imaginemos que tenha havido o vazamento. Pela redação antiga, responderiam. Pela redação nova, não respondem. Por que não respondem? Porque a relação nova diz revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, vírgula, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Se eu não tiver propiciando beneficiamento por razão privilegiada,
Na hipótese, eu não estou beneficiando. Talvez esteja beneficiando a imprensa. Ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Não vejo também nessa hipótese que eu narrei. Portanto, se a regra retroage para beneficiar uns, tem que retroagir para beneficiar todos, inclusive aqueles que estão sendo acusados desse ato de improbidade por condutas anteriores. Mas o inciso fala em negar publicidades a atos oficiais, o inciso 4, em razão de sua imprescindibilidade, frustrar, aqui, antigamente falava, a licitude de concurso público, frustrar a licitude de concurso público, agora diz, frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial do concurso de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio. Talvez aqui você encaixe a questão da violação ao enriquecimento, ao dano ao erário previsto na frustração de uma licitação. E por que eu acho que é importante, hoje em dia, separar bem as espécies de atos de improbidade? Porque essa separação tem repercussão drástica. Por exemplo, no deferimento de medidas cautelares contra esses agentes públicos. A lei praticamente impede a concessão de medida cautelar, por exemplo, de sequestro de bens, na hipótese do artigo 11. O que, em tempos anteriores, isso não acontecia. E, para mim, o que fica de toda alteração, além dessas especificidades que eu mencionei aos senhores, o que fica de toda alteração, repito, é uma obrigatoriedade de respeito por aquele que vai propor a ação de improbidade à sua obrigatória e mandatória função e competência de provar e não apenas alegar que alguém praticou um ato ilícito qualificado pelo dolo que se transforma em improbidade administrativa. É ônus de provar na inicial, ainda que minimamente, essa conduta ilícita dolosa. E aqui me permito alongar mais um minuto, Rafael, dizendo o seguinte: aqueles que trabalham com improbidade estão acostumados a vislumbrar a aplicação de um princípio que, para mim, não existe no ordenamento jurídico brasileiro, que é o princípio do indúbio pro societatis. Não existe. Eu estou estudando isso e não consigo encontrar um fundamento para isso. Não existe você restringir direito fundamental de quem quer que seja com base nesse princípio. Não existe você afastar alguém de um emprego, de uma função pública, com base no indúbio pro societatis. Não existe você retirar o patrimônio de alguém com base no indúbio pro societatis. Não existe. A presunção que vigora no direito brasileiro é de inocência. Se criou aquilo que vai sendo repetido, se criou uma aura de que, na dúvida, protege a sociedade. A proteção da sociedade está sendo objeto de tutela com ação de improbidade e com devido processo legal, se alguém for comprovadamente responsabilizado pela prática de um ato ímprobo, a sociedade vai estar protegida. A meu juízo, não se protege a sociedade expondo o cidadão à violação de direitos fundamentais sem prova mínima. Eu não estou dizendo prova cabal no início de um processo, mas tem que ter prova mínima para que se possa restringir no início de um processo e ter condição de procedibilidade uma ação de improbidade por qualquer dos atos, seja ele
qualquer espécie, seja do artigo 9º, 10 ou 11. Eu não sei se trouxe mais dúvidas a vocês do que soluções. São reflexões que eu estou me permitindo fazer a cada vez que leio essa lei. Agradeço uma vez mais o carinho, a paciência de todos, e estou aqui para o debate, desde que seja antes das 8 da noite, porque às 8 eu tenho um compromisso com mais 60 mil pessoas ali perto da Tijuca, todos vestidos de vermelho e preto, e quem aqui não tiver esse compromisso, eu lamento muito. Obrigado, Flávio. Foi excelente a palestra, como de costume. Só para destacar que eu ratifico, concordo com as teses que você levantou, a questão do dolo específico. Eu vi o voto do ministro Alexandre de Moraes naquela discussão da retroatividade. Ele chegou a afirmar algumas vezes que é o dolo genérico, que nada mudou. Eu acho que tudo mudou, é dolo específico. Discordo nesse ponto do ministro. Acho que é dolo específico. Para mim está muito claro isso na reforma. Também concordo com a questão de que o dano na lesão erário agora tem que ser efetivo e comprovado, como está literalmente colocado. Então, aquela questão do dano em ré ipsa perde força, né, o dano presumido. Artigo 11 com rol taxativo, sem dúvida alguma, que, aliás, é também uma norma mais benéfica, que também, se vingar a tese da retroatividade, também deve ser aplicado retroativamente. E, por fim, acho que você foi cirúrgico, quer dizer, tratando desse princípio do indúbio pro societatis, né? De onde ele vem, para onde ele vai, Globo Repórter, a gente não sabe. Não existe, isso não existe, isso é uma invenção que, na verdade, é contrária ao princípio constitucional da inocência. Eu concordo plenamente. Esse princípio do indúbio pro societatis, entre aspas, foi utilizado muitas vezes para recebimento da inicial, da barra-denúncia, né? Quer dizer, na época que você tinha defesa prévia, hoje não tem mais defesa prévia. Então, na dúvida, continua com a ação de improbidade, pelo amor de Deus. Na dúvida, decreta a indisponibilidade de bens, do patrimônio do acusado, com base nesse princípio que a gente não sabe de onde vem. Ou até sabe, ou desconfia. Mas, sem perder mais tempo, eu já queria, então, mais uma vez, agradecer, Flávio, foi excelente, você foi muito cirúrgico, excelente mesmo, e passar já a palavra para o meu querido amigo, irmão, Luiz Vale, veio de longe, estado de Alagoas, maravilhoso estado de Alagoas. Eu vou ler o currículo aqui do Luiz, até vou pegar a cola, porque também, assim como o Flávio, eu tenho um currículo extenso. Procurador do Estado de Alagoas, ex-advogado da Petrobras, presidente da Comissão de Inteligência Artificial aplicada à Advocacia Pública, mestre em Direito Processual pela Universidade Federal de Alagoas, especialista pela Ohio University, professor de Direito Processual Civil na pós-graduação da Escola Superior da Magistratura de Alagoas, também da UERJ, membro do International Association of Private Professionals, IAPP, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, craque no futebol, tenista, torcedor do Ceará, sofredor, mais um sofredor, eu estou rodeado de sofredores. Mas sem mais delongas, o Luiz vai falar dos impactos da reforma da lei de improbidade na advocacia pública. Também é um tema muito rico, tem muitas questões aí relevantes. Queria, então, agradecer, Luiz, você ter vindo de Alagoas, né, para essa palestra tão especial, ao lado do querido Flávio. E muito obrigado, meu amigo, e boa apresentação. Obrigado, meu amigo. Antes de tudo, é um prazer enorme estar aqui na PGM do Rio de Janeiro, casa que reflete a excelência da advocacia pública brasileira. Então, fico muito feliz e honrado de ter recebido esse convite para falar de um tema tão importante. Agradeço você, meu querido amigo Rafael Oliveira, grande referência, um dos maiores administrativistas desse país. Parabenizo o Flávio também pela palestra, pelas excelentes ponderações, e agradeço a todos pela atenção, que por hora já está dispensada para o que eu vou falar, ou para o que eu vou tratar aqui, sobre os impactos da reforma, ou melhor, da refundação do sistema de improbidade administrativa, né, que, em função da Lei 14.230, sofreu um impacto substancial e modificou sobremaneira a forma como a advocacia pública atua e como ela efetiva, né, a defesa do erário e a proteção, principalmente da probidade, no âmbito da sua atuação regular e rotineira. Bom, para começar a discussão sobre esse tema, eu queria já de antemão destacar
que, em alguns pontos, né, de fato, essa refundação do sistema de improbidade administrativa foi extremamente positivo. Né, em algumas questões, como bem retratou o professor Flávio, destacou, né, um dos pontos que eu reputo essenciais, que é o afastamento da responsabilização por improbidade administrativa em decorrência do chamado delito de hermenêutica. A gente não pode simplesmente vulnerabilizar o administrador em razão de mudanças ou de posicionamentos no âmbito jurisprudencial, enfim, principalmente diante de situações novas que se descortinam no dia a dia, em face de diplomas normativos que surgem a todo momento, submeter, né, o administrador a essas situações, a essas modificações de entendimento, que muitas vezes ocorrem, principalmente no âmbito das cortes de contas, é você impossibilitar o andamento adequado da gestão. Então, o afastamento, né, da responsabilização por improbidade, nesses casos em que há nítida divergência de entendimento, né, vai, inclusive, na linha do que já prevê a nossa Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, né, o Decreto-Lei 5657/42, e que afasta essa possibilidade de responsabilização por divergência interpretativa ou por mudança superveniente de entendimento, como em algumas situações acontece, né? Inclusive, quando eu ingressei na Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, uma das primeiras situações nas quais eu tive que atuar foi uma situação envolvendo responsabilização de 2 procuradores do Estado no âmbito do Tribunal de Contas da União, por pareceres jurídicos que haviam sido emitidos, que estavam em consonância com o entendimento do Tribunal de Contas da União à época, e que, em função de uma mudança de entendimento, gerou uma responsabilização desses 2 advogados públicos. Então, nós tivemos que atuar junto ao TCU, inclusive nesse caso, em função dessa mudança de entendimento, e essa mudança de entendimento sendo aplicada de forma retroativa, em nítida violação à segurança jurídica, para penalizar 2 procuradores do Estado, em uma obra que envolvia transferência de recursos federais da ordem de milhões de reais, né, a obra conhecida provavelmente de muitos de vocês aqui, que é o Canal do Sertão, que envolve transposição das águas do Rio São Francisco, e, nesse caso específico, buscou-se lá a responsabilização desses 2 advogados públicos. Então, nesse ponto, a legislação é extremamente salutar. Mas existem outras situações que impactam e que impactaram negativamente na atuação da advocacia pública e que eu gostaria de destacar, né? A principal delas, e que hoje está em franca discussão, é justamente a situação relacionada à legitimidade dos entes públicos para a propositura da ação de improbidade administrativa, né? Nós tivemos, com a reformulação da Lei 14.230, a subtração da legitimidade das pessoas jurídicas interessadas para, eventualmente, ingressarem com a ação de improbidade administrativa. Essa mudança no panorama, principalmente no artigo 17 da Lei 8429, ela enfraquece sobremaneira o sistema de combate à corrupção. Nós sabemos que também é de competência de cada um dos entes federativos zelar pela proteção, tutela do patrimônio público. Portanto, né, não nos cabe, né, ficar afastados ou alijados desse sistema. Nós fazemos parte desses sistemas, nós temos uma competência, inclusive, comum para a atuação desses casos de tutela do patrimônio público conferida a todos os entes federativos, de tal sorte que, subtrair dos entes essa possibilidade de ingressar com a ação de improbidade administrativa é enfraquecer esse sistema. Possibilitar que esse sistema, inclusive, seja, né, única e exclusivamente direcionado para, né, a atuação do Ministério Público, que provavelmente, né, não dá conta da atuação dessa pleiade, desse conjunto de ações de improbidade administrativa, não por ter uma atuação que não seja zelosa, mas principalmente por conta do volume, né? E esse volume restou aí traduzido, claro, principalmente diante, né, da situação estabelecida com a Lei 14.230, quando apontou expressamente que o Ministério Público iria se manifestar nas ações de improbidade ali já eventualmente instauradas. Portanto, nós teríamos o enfraquecimento desse sistema. E, além disso, né, nós sabemos que as pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas interessadas, ela tem uma proximidade com a situação, com o arcabouço fático e uma possibilidade, muitas vezes maior, de ter, né, ações de improbidade administrativa manejadas e exitosas, quando for o caso de buscar-se a responsabilização do eventual agente que agiu de forma ímproba. Portanto, subtrair a legitimidade desses entes significa enfraquecer esse sistema, e, enfraquecendo esse sistema, nós acabamos
perdendo, né, a possibilidade de atuar com mais eficiência, e, por isso, né, não há que se defender, né, pelo menos sob a minha ótica, a legitimidade exclusiva do Ministério Público, até porque, constitucionalmente, a legitimidade exclusiva do Ministério Público está lá estampada para as ações de natureza penal, mas não para as situações que envolvem, por exemplo, a defesa do patrimônio público, e, portanto, aí nós temos uma rede que atua de forma conjunta, com legitimidade concorrente, uma rede que atua na defesa dessa busca, né, pela contenção da prática de atos corruptivos. Por essa razão, a reforma ela ganha áreas de inconstitucionalidade, e esse tema está sendo discutido, inclusive, em duas ADIs no Supremo Tribunal Federal, ADI 7042 e 7043. Nessas duas ADIs, discute-se, inclusive, né, a questão ligada diretamente à legitimidade dos entes para prosseguirem ou não com a possibilidade de ingressarem com ações de improbidade administrativa. Há um deferimento de uma medida cautelar na ADI que, por hora, nos resguarda, né, enquanto advocacia pública principalmente, para continuar atuando, para continuar agindo no âmbito da advocacia pública nacional como um todo, seja na esfera federal, estadual e municipal. Foram criados núcleos, né, nas advocacias públicas para que nós tivéssemos o acompanhamento, o monitoramento e a ação estratégica nesses casos, e por isso que não há como subsistir argumentos do tipo, muitas vezes a ação de improbidade administrativa é utilizada ou é desvirtuada com caráter político, eleitoral. Nós não podemos tratar, né, o sistema de defesa da probidade administrativa levando em consideração atuações que são ali espúrias ou que, eventualmente, venham a desconfigurar a finalidade para a qual foi instituída a ação de improbidade administrativa. Portanto, até mesmo no âmbito dessas ADIs, nós tivemos manifestação pela inconstitucionalidade do próprio Ministério Público, que já apresentou manifestação e, em sua manifestação, destaca essa necessidade também dos entes públicos, enquanto, inclusive, legitimados ordinários, de ingressarem com as ações de improbidade administrativa. Esperamos, inclusive, nós temos a pauta destacada para amanhã no Supremo Tribunal Federal, provavelmente não teremos tempo, porque estamos discutindo o tema 1199, que aborda as questões ligadas à retroatividade, mas essas ações, consequentemente, serão julgadas, e eu acredito que o Supremo venha se posicionar, sim, pela legitimidade, pela continuidade da legitimidade dos entes públicos no âmbito das ações de improbidade administrativa. Quanto a esse ponto, né, e já que se destacou a necessidade, em relação aos artigos 9º, 10º, 11º, do dolo específico para a caracterização do ato ímprobo, eu gosto sempre de lembrar que a atuação da advocacia pública hoje, principalmente diante da reforma da lei de improbidade, ela passa a necessariamente trabalhar de forma mais ampla com um instituto no âmbito do direito processual, que, a meu ver, é muito valioso para que a gente possa, enquanto advocacia pública, robustecer as nossas ações de improbidade administrativa, coligindo aos autos elementos mínimos que comprovem a prática do ato doloso. Acredito que nós precisamos, inclusive, fazer mais uso, por exemplo, da ação de produção antecipada de provas. É um excelente instrumento que está à disposição no artigo 300, a partir do artigo 381 do Código de Processo Civil, né, a ação de produção antecipada de provas que prevê e destaca, né, esse direito autônomo à produção probatória e que claramente aponta para a possibilidade de uso dessa ação de produção antecipada de provas para que eu verifique ou ateste a possibilidade ou não de propor uma determinada demanda. Então, vejam que o uso da ação de produção antecipada de provas pode ser uma via para que a advocacia pública em si possa robustecer, né, os termos da sua atuação no âmbito da ação de improbidade e, a partir daí, nós tenhamos, né, de fato, ações de improbidade que estejam lastreadas adequadamente diante das exigências da Lei 14.230, né, na sua reformulação que foi empreendida na Lei 8429. Então, percebam que não dá para nós pensarmos num microsistema de tutela da probidade administrativa, deslocando os entes públicos para um papel secundário e subtraindo uma legitimidade que lhe seria ordinária na defesa do patrimônio. Nós precisamos, sim, ter esses entes integrados diante dessa competência comum e possibilitar que esses entes atuem de forma efetiva
para que nós tenhamos ações de improbidade que estejam adequadamente lastreadas e que possam resultar, eventualmente, na penalização do agente no âmbito ou no curso dessa demanda. E, para isso, né, eu acho que, estrategicamente, a advocacia pública sempre tem que pensar de forma estratégica. Eu até digo, quando eu falo um pouco sobre tecnologia, que a gente saiu da litigância intuitiva para a litigância estratégica, né, quando a gente passa a atuar principalmente com dados mais assertivos, com direcionamentos que nos dão a possibilidade de uma ação que vai surtir resultados ali, que nós precisamos também nos valer mais desse instrumento que a legislação processual nos coloca à disposição por conta do desafio, né, principalmente da comprovação, né, do dolo em relação à prática do ato ímprobo. Eu acredito que o uso da ação de produção antecipada de provas talvez seja um caminho, né, a colaborar, a contribuir com o papel estratégico da atuação da advocacia pública nesse caso. Além disso, né, desse tema, que é talvez o principal tema e o que gerou uma série de provocações na advocacia pública como um todo, quando da publicação da Lei 14.230, eu acredito que um outro ponto de destaque é exatamente o parágrafo 20, né, do artigo 17 da Lei 8429. Né? O parágrafo 20, assim como o faz o artigo 10º da Lei 14.133, 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos, né, ele também prevê a impositividade da advocacia pública atuar na defesa do agente que praticou o ato de improbidade. Vejam que essa impositividade ela gera uma série de discussões e desdobramentos, principalmente levando em consideração toda a organização, né, que se faz ou que se tem, principalmente no âmbito da advocacia pública estadual e municipal. Né? Eu tive a honra, né, de escrever 2 artigos com o professor Rafael sobre o tema, né, e em relação a esse ponto específico da lei de improbidade, o parágrafo 20 do artigo 17, ele é bem pior, né, e já conversamos sobre isso, do que o próprio artigo 10º da lei 14.133, porque ele impõe à defesa do agente, né, que atuou de forma ímproba pela advocacia pública, mesmo que ele tenha agido ali com dolo específico para, eventualmente, se locupletar ou gerar dano ao erário. No caso do artigo 10º, ainda se tem uma ressalva da atuação da advocacia pública quando, eventualmente, o agente tem agido com dolo. Mas, no parágrafo 20, nós temos uma impositividade de defesa desse agente que atuou de forma dolosa em prejuízo da administração pública, por exemplo. E por isso que esse dispositivo ele é, né, de inconstitucionalidade, para usar a expressão que o Supremo usa algumas vezes, de uma inconstitucionalidade chapada, evidente, clara, porque impõe um dever à advocacia pública, por exemplo, estadual e municipal, e aí eu vou fazer esse recorte, principalmente levando em consideração, né, o fato de nós termos, né, uma lei nacional, dessa lei vir a impor que a advocacia pública estadual e municipal reestruture seus quadros, que tenha ali, passe a atuar na defesa desses agentes, muitas vezes sem previsão, né, para tanto. É o caso no âmbito da advocacia pública estadual de Alagoas, nossa lei complementar número 7, ela prevê expressamente que nós só vamos atuar na defesa de agentes públicos em alguns casos e na defesa de alguns agentes, né, principalmente se tratando do governador do estado e de alguns secretários. Ou seja, você impor essa atuação ampla para todo e qualquer agente público, primeiro, interfere na própria organização administrativa da Procuradoria, o que, né, estaria no âmbito de atuação e da competência privativa do chefe do Poder Executivo, e imporia um ônus, inclusive, de ordem financeira para o Estado, para que ele pudesse aparelhar os seus quadros e atuar na defesa desses agentes. É impressionante que, se vocês tiverem a oportunidade de fazer a leitura da decisão proferida em sede de medida cautelar nas ADIs 74.2 e 74.3, há a suspensão desse dispositivo. Só que a suspensão desse dispositivo não vem acompanhada de uma linha de fundamentação. Nós, inclusive, estranhamos, né, depois que a decisão foi publicada, porque não há uma linha de fundamentação para a suspensão do parágrafo 20 do artigo 17 da Lei 8429. O dispositivo foi suspenso, já existe, inclusive, também a ADI proposta em relação ao artigo 10º da Lei
da nova lei de licitações e contratos, mas especificamente em relação a esse parágrafo 20 do artigo 17, que teve, né, aí, que foi suspenso agora, né, no âmbito dessas ADIs, nós não tivemos uma linha de fundamentação para justificar as razões pelas quais esse dispositivo foi suspenso. Mas, de fato, esse dispositivo ele é completamente inconstitucional e, principalmente, se considerada a sua aplicabilidade para o âmbito estadual e municipal. Nesses casos, nós teríamos, né, uma inconstitucionalidade plena desses dispositivos. Então, vejo que esse parágrafo 20 também ele repercute diretamente na advocacia pública, em como ela vai atuar, e principalmente nas suas estratégias e na forma de sua manifestação. É lógico que, né, diante de pareceres exauridos pela advocacia pública, o gestor, né, ou agente público se sente mais seguro, consequentemente, para praticar os seus atos. Né? Mas veja que nessa situação, inclusive, do parágrafo 20, o agente agiu de forma dolosa, ele tinha a intenção de praticar, né, aquele ato e gerar um determinado prejuízo ou um beneficiamento próprio. Portanto, não seria, de forma alguma, hipótese alguma, o caso da própria advocacia pública atuar na defesa desse agente. E, por essa razão, né, o dispositivo, por hora, está suspenso, mas acredito também que a sua inconstitucionalidade deva ser, em alguma medida, decretada. Em relação a um outro ponto que toca diretamente na advocacia pública também, em relação aos contornos processuais no âmbito da ação de improbidade administrativa, eu queria lembrar que nós tivemos uma profunda modificação no artigo 16, né, da Lei 8429, que vai tratar das medidas de disponibilidade de bens no âmbito das ações de improbidade. Né? O artigo 16, inclusive, deixando claro, né, que o próprio artigo 17, em função principalmente da decisão em sede de medida cautelar, agora ainda nos confere a possibilidade de atuação no âmbito da ação de improbidade e também nos possibilita, em função dos parágrafos que estão lá dispostos, que nós, né, busquemos, né, tutelas provisórias com o objetivo de tornar, por exemplo, indisponíveis determinados bens em certos casos. O que acontece é que, se vocês olharem, né, o artigo 16, ele sofreu algumas modificações interessantíssimas. Né? E, dentre elas, na nossa atuação estratégica, eu gosto sempre de destacar, o Superior Tribunal de Justiça, ele vinha, né, numa tendência, isso já estava consolidado no âmbito da STJ, de compreender que nós teríamos, em determinadas situações, uma eventual presunção do perículo in mora para, eventualmente, deferir uma tutela provisória que possibilitasse uma indisponibilidade de bens no âmbito da ação de improbidade administrativa. Inclusive, o querido amigo professor Alexandre Freitas Câmara sempre destacava, por exemplo, que nessa situação nós tínhamos aí uma eventual tutela provisória de evidência cautelar, né, porque nessa situação específica, como havia presunção do perículo in mora, nós teríamos uma nítida tutela de evidência que seria cautelar para assegurar a efetividade da ação de improbidade administrativa. Acontece que o legislador, ele, diante dessa situação estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ele fez questão de afastar qualquer discussão sobre essa presunção. Ele falou, olha, né, necessariamente você vai ter que comprovar, no âmbito da medida de disponibilidade, para o deferimento de uma medida de disponibilidade, uma tutela provisória, você vai ter que comprovar perículo in mora e fumus boniuris. Não há que se presumir esses elementos têm que estar adequadamente destacados e comprovados. O que faz com que, de forma clara, nós possamos ver ou visualizar, né, essa tutela provisória como uma tutela provisória de urgência, e não como uma tutela provisória de evidência, né, porque não há que se falar mais nessa presunção eventual do perículo, né, ele deve estar demonstrado para que, eventualmente, essa tutela provisória no âmbito da ação de improbidade ela seja deferida. E um outro aspecto também, inclusive nós aprovamos recentemente o enunciado no Fórum Permanente de Processualistas Civis, é em relação à medida de disponibilidade abranger, por exemplo, potencial ou futuro valor da multa. Né? O próprio STJ já tinha entendimento consolidado em sede de padrão decisório vinculante, no sentido de que seria possível, sim, abranger o valor da multa no âmbito da medida de disponibilidade, e o legislador, né, reformista, alterou essa perspectiva, inclusive sob a ótica da própria presunção
né, de inocência e também levando em consideração, principalmente, que eu estava, naquele caso, já antecipando o efeito da condenação, que agora eu não posso, na medida de disponibilidade, albergar, abranger eventual valor de multa, né? Isso fica afastado, né, e de tal forma que a medida de disponibilidade ela servirá apenas e tão somente para guarnecer aquilo que tenha sido objeto, né, de prejuízo direto para o poder público, né? Vejam que o legislador atuou aí na contramão de dois entendimentos que estavam já consolidados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, né, alguns deles, inclusive, questionáveis, né, em sede de ação de improbidade, mas é só para a gente lembrar, né, que na nossa atuação, principalmente em sede, né, de tutela provisória, seja uma tutela provisória de urgência, de evidência, né, tem se tratando de tutela de urgência, no caso, requerida de forma antecedente ou incidente no processo, que nós tenhamos sempre esse cuidado em analisar e demonstrar adequadamente esses pressupostos para o deferimento da tutela provisória no âmbito da ação de improbidade, para que a indisponibilidade de bens ela seja deferida, principalmente levando-se à consideração dos órgãos jurisdicionais, o destaque por periculo e mora, que não é mais, ou não se tem mais essa ideia de presunção, e também do fumus boniuris, para que nós tenhamos, né, a medida de disponibilidade de bens, que é, né, extremamente onerosa para o réu da ação de improbidade administrativa e que, portanto, né, precisa da demonstração criteriosa desses eventuais requisitos que estão lá no artigo 16 da Lei 8429. O outro ponto também, queria destacar, que era objeto de muitas ou inúmeras controvérsias no âmbito da ação de improbidade e que estava para ser resolvido, né, em sede de repetitivo no STJ, é a questão relacionada à remessa necessária ou reexame necessário, né? Nós tínhamos uma discussão, né, principalmente em relação a esse ponto, porque nós tradicionalmente vislumbrávamos a ação de improbidade administrativa dentro do microsistema de tutela coletiva, abrangendo, né, tanto a ação de improbidade, né, como também a ação popular, enfim. E, por essa razão, por alocar a ação de improbidade dentro do microsistema de tutela coletiva, tradicionalmente buscava-se a aplicação do artigo 19 da Lei 4717, ou seja, que prevê expressamente a remessa necessária, inclusive em situações de decisões terminativas, né, quando se tiver lá carência de ação. Ou seja, né, a ideia era discutir se, de fato, no âmbito da ação de improbidade, principalmente em face de uma improcedência, se nós teríamos ou não remessa. Se nessa situação não seria o caso de prestigiar, inclusive, a presunção de inocência do réu da ação de improbidade. Por que nós iríamos, talvez, aí, na ótica de alguns, com base no indúbio pro societatis, buscar, né, ou forçar, né, uma remessa necessária para pleitear uma condenação em eventual segunda instância, mesmo diante de uma decisão em primeira instância que restou por absolver o réu numa ação de improbidade administrativa. E, para mim, ficou bem claro, e particularmente eu discordo que, para quem já teve a oportunidade de ler, né, o voto do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes ele acaba, na sua manifestação, querendo ainda trabalhar com o perfil civil da ação de improbidade. Se vocês perceberem nos termos do voto, ele ainda destacou, olha, houve equívoco aqui do legislador, né? Essa ação de improbidade teria ainda essas feições de natureza civil e, portanto, né, nessa situação específica, nós teríamos que olhar para a ação de improbidade ainda, talvez, sob a ótica da agregação do microsistema de tutela coletiva. Mas a ação de improbidade, ela hoje mais se aproxima do microsistema de direito sancionatório, né? Tanto que a gente tem a previsão específica no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 8429, que prevê a possibilidade de aplicação, né, dos princípios decorrentes do direito administrativo sancionador. E, dentro da ótica do microsistema de direito sancionatório, não faria sentido a gente impor, por exemplo, uma remessa necessária nesses casos. Tanto que o parágrafo 19 do artigo 17 da Lei 8429, hoje, expressamente, afasta a remessa, seja de decisão de mérito, seja de decisão terminativa. Ou seja, né, aquela discussão que estava lá alocada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça para que nós tivéssemos um posicionamento sobre a aplicabilidade ou não da remessa,
ela perde sentido, né? A superveniência legislativa hoje deixa claro que a remessa necessária não será efetivada nesses casos, principalmente quando a gente olha para a ação de improbidade sob a ótica do microsistema de direito sancionador. Ou seja, né, esse caráter civil, né, da ação de improbidade administrativa, ele é esmaecido em vários dos dispositivos da Lei 8.429. É só a gente pensar, por exemplo, no parágrafo 16 do artigo 17, que fala da conversão da ação de improbidade em ação civil, com possibilidade, inclusive, né, de recorribilidade dessa decisão através do uso do agravo de instrumento. Ou seja, ali deixa-se claro que eu não quero dar as feições civis para a ação de improbidade. É lógico que eu tenho instrumentos próprios para isso, inclusive no âmbito da ação civil pública, para buscar eventuais ressarcimentos, né, que não necessariamente se associe com a busca pela penalização e de aplicação de uma eventual penalidade para aquele agente público que praticou um ato ímprobo. Ou seja, a gente, quando olha, né, quando vislumbra a lei, em vários dispositivos, a tendência do legislador é se afastar desse caráter civil e mais se aproximar da ótica do direito administrativo sancionador, né, do microsistema de direito sancionatório, melhor, para que nós, nesses casos, trabalhemos com a ação de improbidade administrativa dentro dessa ótica, dentro desse perfil. Até mesmo, né, a gente percebe, por exemplo, que no âmbito da ação de improbidade hoje, não dá para você trabalhar com a aplicabilidade dos efeitos materiais da revelia. Não dá para trabalhar com a aplicabilidade dos efeitos materiais da revelia, porque você não vai presumir, né, verdadeiros aqueles eventuais fatos ali trazidos aos autos para vir a aplicar uma penalidade, né, pela prática de ato ímprobo naqueles casos. Então, também a gente tem, né, a lógica incluída dentro dessa perspectiva de se trabalhar a ação de improbidade sob esse perfil, né, mais do direito, do microsistema de direito sancionatório do que propriamente sob a ótica civil. Então, essa ideia também se reforça, né, com o esquadrinhamento lá do parágrafo 19 do artigo 17, que deixa claro, né, que a gente não teremos remessa necessária, que deixa claro que eu não vou aplicar os efeitos materiais da revelia no âmbito da ação de improbidade administrativa. Só mais 2 pontos para não cansá-los, né, para que a gente possa também debater, e são pontos importantes ligados diretamente à nossa atuação, à atuação da advocacia pública como um todo. Eu queria lembrar também que, a reboque dessa discussão da legitimidade para a propositura da ação de improbidade administrativa, nós temos também que lembrar que nós temos todo um microsistema de consensualidade administrativa, né? Para mim, particularmente, o artigo 26 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro se evidencia como uma cláusula geral de consensualidade administrativa, que hoje, dentro desse microsistema, a gente consegue perceber essa ótica da administração pública consensual, dialógica, muito mais forte, né, do que em outros tempos, porque se falássemos anteriormente em possibilidade da administração pública promover a autocomposição, isso poderia soar até como uma prática de um ato ímprobo, né? Mas hoje não, a gente olha para o artigo 3º, 174 do CPC, a gente olha para a Lei 13.140, a gente vê o Decreto 3365, lá no artigo 10º, a gente olha, por exemplo, para a própria Lei 8.429, né, o Acordo de Não Persecução Civil, a gente olha para a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro no artigo 26, a gente olha para a Lei 13.988, que trata, por exemplo, da transação de ordem tributária. Então, a gente tem uma pleiade, um conjunto de dispositivos que vão e que caminham nessa linha pela ideia de se trabalhar de forma mais aprofundada a consensualidade administrativa. E não é diferente com a ação de improbidade, principalmente depois do pacote anticrime e com a reforma da Lei 14.230, que, a meu ver, trouxe critérios mais objetivos para que se tenha o andamento desse acordo de não persecução civil no âmbito da ação de improbidade administrativa. Acontece que nós não podemos, inclusive, nesse caso, entender que só o Ministério Público também teria legitimidade para, né, eventualmente ofertar ou trabalhar a perspectiva de uma consensualidade administrativa no âmbito da ação de improbidade. Nós temos que entender que necessariamente a pessoa jurídica de direito público não só participa, como tem a iniciativa também para a propositura
do acordo de não persecução civil, para a proposta do acordo de não persecução civil, principalmente porque está diante de uma situação que a afeta diretamente. Né? Imagine numa hipótese na qual nós temos lesão ao erário. Então, da mesma forma como nós entendemos que há legitimidade do poder público para a propositura da ação de improbidade, também a sua legitimidade deve estar resguardada para, eventualmente, discutir, propor e debater os termos dos acordos de não persecução civil no âmbito da ação de improbidade administrativa. Eu lembro até que, se você observar a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, que prevê lá expressamente... O Rafael ficou empolgado com a 12.846. Então, com a 12.846, com a Lei Anticorrupção, que prevê expressamente a possibilidade do acordo de leniência, enfim, no âmbito da ação de improbidade, né, não faria sentido você subtrair essa legitimidade, né, do poder público para que pudesse propor ou sugerir, né, o acordo de não persecução civil. Podemos até discutir se, nos casos nos quais o poder público propõe o acordo de não persecução civil, se nós teríamos que ter uma participação direta do Ministério Público, pelo menos, né, intervindo ali numa atuação fiscalizatória, enfim, e colaborando, contribuindo para o acordo de não persecução civil, mas, de fato, da mesma forma como nós entendemos pela legitimidade do poder público para a propositura da ação de improbidade, nós também entendemos que o poder público deve, né, e tem legitimidade, portanto, principalmente por ser diretamente interessado, para atuar no âmbito do acordo de não persecução civil na ação de improbidade administrativa. Portanto, não dá para a gente entender que ele teria legitimidade, estaria afastado da possibilidade de uso desse instrumento, que é um instrumento salutar, que é um instrumento importante, que é um instrumento que, inclusive, pode ser usado antes mesmo da propositura da ação de improbidade administrativa. Né? Antes ou no curso da ação de improbidade administrativa, é possível a utilização desse instrumento que, se eventualmente tivermos até proposta no âmbito procedimental de realizarmos uma autocomposição, isso pode até provocar a interrupção do prazo para contestação no âmbito da ação de improbidade. Então, veja que hoje nós temos instrumentos muito mais sólidos e também detalhados no artigo 17b da Lei 8429 e que nos trazem aí reflexões também, basicamente, sobre esse microsistema de consensualidade administrativa, né, da necessidade de se buscar, né, instrumentos, meios que muitas vezes vão e são mais adequados para a tutela do interesse público do que a via crucis, né, do Poder Judiciário, ou, necessariamente, essa ideia de que só a via heterocompositiva judicial é capaz de solucionar ou, de forma efetiva, trazer, né, uma resolução para um determinado conflito. E, para a gente fechar, porque o meu tempo estourou, acabei de estar controlando certinho aqui, o meu tempo chegou ao fim, eu queria só lembrá-los, né, e trazer esse destaque para todo mundo, que a Lei de Improbidade Administrativa hoje, né, 8429, principalmente em relação à decisão judicial que será proferida no âmbito da ação de improbidade, ela caminha junto com outros dispositivos legais que, de alguma forma, consolidam a ideia ou trazem a ideia, né, do consequencialismo, do pragmatismo, da necessidade de uma mensuração das consequências práticas da decisão. Mensurar as consequências práticas da decisão não é exercer um juízo de futurologia em relação ao que provavelmente irá acontecer, é trabalhar com as circunstâncias, inclusive, que foram mapeadas nos autos, para que o magistrado possa ali, diante de uma determinada situação, né, e, para mim, né, essa ideia de mensurar as consequências práticas da decisão envolve a adição de um ônus argumentativo para o magistrado. Adiciona-se um ônus argumentativo para que ele possa, na sua decisão, inclusive estar posto, né, hoje, na Lei de Improbidade Administrativa, ele possa mensurar essas consequências práticas daquela manifestação judicial que está sendo produzida. E não se está dizendo que o juiz vai decidir exclusivamente com base na mensuração das consequências práticas. O que se diz é que o juiz levará em consideração as consequências práticas de sua decisão, né, para fins, inclusive, de fundamentação, que, a meu ver, né, seria uma fundamentação para além da analítica, seria uma fundamentação que seria vertical, né, seria uma fundamentação
mais que exauriente para que ele também trouxesse esses contornos. Por quê? Porque, diante da leitura conjunta e sistêmica com o Decreto-Lei 4657, muitas vezes deve-se considerar as dificuldades e os obstáculos da ação pública para o gestor em determinados casos. Bom, eu agradeço a atenção de todos vocês, são essas as minhas considerações. Muito obrigado e foi um prazer voltar ao Rio de Janeiro nesta casa. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Excelente palestra. Hoje foi um dia muito especial ter você aqui junto com o Flávio. E eu queria dizer que a gente vai continuar, então, com esse curso na semana que vem, na próxima terça-feira, recebendo, então, outros ilustres palestrantes. Muito obrigado a todos e boa tarde.